Olá, pessoal! Continuando aqui a nossa aula de razões trigonométricas, né? Ou seja, trigonometria no triângulo retângulo. Continuando a nossa aula, nós vamos trazer aqui um desenvolvimento dessas frações, ou seja, das razões trigonométricas, né? Então, por exemplo, vamos usar lá a ideia do soca à toa que a gente trabalhou na aula passada. Como é que vai funcionar isso, professor? Lembrando, né? O que é soca à toa? É S de seno, O de oposto, H de hipotenusa. Cosseno, né? O K, C de cosseno, A de adjacente, H de hipotenusa. E o que é o toa? É a tangente, né? Que é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Toa, cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, é esse macetinho, soca à toa, você precisa saber de cor. Isso aqui tem que ficar na ponta da língua, tá bom? Então, vamos pensar aqui. Eu coloquei aqui no meu triângulo, além dos ângulos alfa e beta, eu coloquei aqui seno, cosseno e tangente de alfa, para a gente descobrir quem é, e o seno, cosseno de beta, para a gente descobrir quem é também. Então, vamos montar essa relação aqui agora, tá? Então, olhando para o meu triângulo retângulo aqui, com lados A, B e C, com ângulos alfa e ângulos beta. Se o meu ângulo de referência é alfa, vamos pensar aqui no seno de alfa, tá bom? Esse seno de alfa, gente, esse aqui podia ser 30 graus, podia ser 45 graus, podia ser 60, podia ser 50, tá? Tanto faz. Se eu quero o meu ângulo de referência alfa, vamos pensar. Se eu quero saber seno desse ângulo, o seno é quem? É o oposto dividido pela hipotenusa. Nós já trabalhamos aqui. Tá aqui, a ideia está aqui do lado. Então, vamos montar. Eu vou montar e você vai olhando para cá para tirar a sua dúvida. Então, se o ângulo de referência é alfa, quem que está oposto a ele? Oposto a ele é C. C está do outro lado, ele é oposto. Então, eu tenho que C dividido por quem? Pela hipotenusa. A hipotenusa é oposta sempre ao ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui é o A. Então, é C dividido para A. Se tivesse números aqui, você ia colocar um número dividido pelo outro, tá bom? Continuando ainda aqui, vamos lá. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa, quem vai ser? O alfa é o meu ângulo de referência, cosseno a gente já entendeu. Quem que é o cosseno? É colocar o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai vir aqui do ladinho. Quem que é o cateto adjacente? É o B, porque está colado no ângulo de referência alfa. Então, aqui vai ser B dividido pela hipotenusa A, do outro lado aqui, do ângulo de 90 graus, ok? A tangente de alfa. Agora, a tangente de alfa, quem é a tangente? É o oposto dividido pelo adjacente. Então, aqui é o meu alfa. Quem que está oposto a alfa? É o C. Então, eu tenho que aqui é C, que é o meu cateto oposto. E quem que é o meu adjacente? É o Bzinho, tá aqui, tá bom? E aí, gente, eu vou trazer mais uma coisa para vocês sobre a tangente. A tangente de alfa também pode ser o seno de alfa, tá? Dividido pelo cosseno de alfa, tá? A tangente é o oposto dividido pelo adjacente, mas também ele é o seno dividido pelo cosseno, tá bom? Então, continuando agora aqui, lá do outro lado, nós vamos trabalhar a mesma coisa, fazendo agora para o ângulo beta. Então, vamos colocar o dedinho aqui, tá? No meu triângulo. Agora, eu tenho o beta de referência. Quem que é o meu seno? É o oposto dividido pela hipotenusa. Então, se aqui é beta, quem que está oposto a beta? É o Bzinho. Então, agora é B dividido pela hipotenusa A. Tá aqui, ó. Tá com dúvida para o vídeo, tá? E volta lá para você entender tudo direitinho. Vamos lá, cosseno de beta. Cosseno de beta, cosseno já aprendi. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quem que está adjacente a beta? Ou seja, adjacente é coladinho com o lado que está aqui embaixo. Então, eu tenho que é C dividido pela hipotenusa. E tangente de beta, eu vou ter o cateto oposto a esse ângulo beta, que é Bzinho, dividido pelo cateto adjacente a beta, que é C. Então, vai ficar assim, B dividido para C. Da mesma forma que a gente fez aqui com alfa, a tangente de um ângulo beta também pode ser representado pelo seno de beta dividido pelo cosseno de beta, tá bom? Porque a tangente vai ser sempre o seno dividido pelo cosseno, tá bom, pessoal? E aí, continuando aqui, né?
as nossas razões trigonométricas, continuando aqui, as minhas razões trigonométricas, né, trabalhando com as funções trigonométricas, eu coloquei aqui agora um triângulo com valores 3, 4 e 5 para a gente fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer, só que a gente vai fazer agora com números. E aí eu quero descobrir quanto que é o meu seno de alfa. E aqui eu já coloquei aqui, gente, ó, um lembrete pra gente, ó. Vou deixar esse lembrete aqui nesse cantinho, que a gente vai olhando toda hora, tá bom? Então vamos lá? Então, para começar aqui, ó, nessas razões trigonométricas, eu quero determinar o valor de seno de alfa. Então, se eu tenho alfa aqui, quem que é o meu cateto oposto? Ó, lembra que seno é oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é o oposto dividido pelo adjacente, ou seno pelo cosseno, tá bom? Então, vindo para cá, como que vai ficar? Então, vai ser o oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5, tá bom? Então, vai ficar assim. Se a gente fosse dividir essa fraçãozinha aqui, daria 0,8, tá bom? Então, vamos parar aqui. Vamos parar só aqui mesmo, tá bom? Ok? O cosseno de alfa é quem? É o adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vamos colocar. É o cosseno de alfa. Então, eu tenho aqui adjacente que está colado no ângulo, do lado dele, dividido pela hipotenusa. Tá bom? Se a gente fosse dividir aqui também, tá? A gente teria 0,6. Vamos parar aqui. E a tangente de alfa, quem é? É o cateto que é oposto, que é 4, dividido pelo adjacente, que é 3. Pessoal, é só isso aqui, tá? E mais nada, tá bom? Vai ficar desse jeito. A mesma coisa agora vamos fazer com beta. Vamos lá? Para beta. Seno de beta. Beta está aqui embaixo. Quem é o oposto a ele? É o 3. Então tá aqui, ó. 3 dividido para 5, que é a minha hipotenusa. Tá bom? Tá com dúvida? Dá uma paradinha no vídeo para você não se perder. O cosseno de beta, quem é o cosseno de beta? A mesma coisa, ó, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o 5. Tá vendo? E eu tenho que a tangente de beta é quem? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá bom? Oposto pelo adjacente. Então, olha lá, eu acabei de achar todas as minhas razões. Se eu quisesse saber o valor aqui na forma decimal, era só fazer divisão, tá bom, pessoal? E aí eu trouxe aqui um exercício pra gente pensar e fazer juntinho para ver o que vai acontecer aqui, tá bom? Então é o seguinte, olha o que eu estou trazendo para você. Encontre x no triângulo abaixo, considere o ângulo alfa valendo, olha lá quanto que eu falei que ele está valendo. Ele está valendo, olha, ele vale 1 sobre 2. Então, eu sei que alfa vale isso nesse triângulo aqui. Eu estou dando valor para ele. Tá bom? Como é que calcula, professor? Vamos usar as razões trigonométricas que você já aprendeu. Tá bom? Foram todas dadas aqui para você. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar o que eu tenho aqui. Você vai olhar para o triângulo. Eu vi que eu tenho um lado aqui que vale 8 centímetros. Eu vi aqui que eu tenho um outro lado que vale x. E tenho um ângulo alfa que desse ângulo alfa, o que eu conheço dele é que ele vale 1 sobre 2. Então, vamos montar. Vamos pensar. Quem que está oposto ao ângulo de referência alfa? Quem está oposto ao ângulo de referência alfa é o meu cateto oposto 8. Então, já sei que aqui eu tenho cateto oposto, tá? Coloca aqui, ó, cateto oposto. Você já sabe disso. E eu tenho também aqui x, que eu quero encontrar, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu preciso encontrar isso aqui. E esse valor é uma hipotenusa. Então, vamos pensar. Quem é que trabalha com hipotenusa e com cateto oposto ao mesmo tempo? Olha aqui. Quem trabalha com cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, se é o seno, nós vamos colocar aqui, ó. Seno de alfa é igual a cateto oposto, que é 8, dividido pela hipotenusa, que é x. Vamos trocar? Quanto que vale o seno de alfa? 1 sobre 2. Então, vou montar aqui. Em vez de escrever o seno de alfa, vou colocar agora 1 sobre 2, igual a 8 sobre x. Se isso aqui é uma proporção, agora é só fazer a multiplicação cruzada. Então, eu tenho que x vezes 1 é x, e 2 vezes 8, 16 centímetros,
acabei de achar, então, o valor do meu x. Ok, pessoal? Então, se você está com dúvida, você vai voltar nessa aula, tá? Nessa aula ou na aula anterior, para o vídeo, dá uma olhadinha com muita atenção, tá bom? Para você não perder nada disso aqui, porque é muito fácil, mas você tem que lembrar de como funciona cada passo desse caminho aqui para você fazer uma boa aula e ter um excelente aprendizado aqui nas razões trigonométricas. Tá bom, pessoal? Então, essa foi mais uma aula de trigonometria no triângulo retângulo e nós voltamos depois com exercícios e outras aulas para continuar, ok? Até mais!